E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: saudações, membronitas! Como é que vocês estão? Eu tava dando uma olhada aqui nos episódios gravados até então, e eu tava vendo, né, tipo, o último título. São 3 temas, né, que eu coloco ali no título. E eu tava vendo, tá, tem adoção, assim, porque tem alguns, tipo, racismo, alienação, fanatismo, isolamento, segredos. E daí eu pensei, caramba, cara, parece que tá meio com um clima meio pesado. Eu acredito que a maior parte do pessoal aqui já assistiu Matrix, ou pelo menos conhece a história. Um filme que eu assisti recentemente, que assim, foi uma vergonha, porque assim, o filme é bacana e não sei como não tinha assistido ainda. O Show de Truman, com o Jim Carrey. São 2 filmes com uma ideia bem interligados, mas realmente esse Show de Truman eu não tinha assistido ainda. Assisti, acho que questão de 1 ano atrás. Então a gente vai estar abordando algumas ideias, fazer algumas ponderações sobre o assunto. Bom, já sabemos que a ideia do filme é mostrar que a realidade é uma coisa bem diferente do que a gente está vivendo, nos 2 filmes. Conta aí pra mim, você já teve alguma experiência na sua vida significativa de saída da Matrix? O rumo da sua vida mudando drasticamente? Porque assim, a gente sai da Matrix em pequenas coisas todos os dias. Erros que a gente comete, né? Mudança de opinião, adquire novos conhecimentos que alteram a nossa percepção. Talvez falar todos os dias é um exagero, mas frequentemente, pequenas coisas. Agora, uma coisa que mudou drasticamente a sua vida, a sua percepção das coisas. Vou querer saber, sim. Gosto de estar compartilhando experiências. Eu já tive. Não vou estar comentando aqui nesse episódio, a gente vai comentar mais pra frente sobre isso. Vai estar dentro de um outro contexto. Alguns episódios da nossa vida, essa saída da Matrix, ela é bem repentina. De repente a gente descobre uma informação nova e causa assim, um alvoroço na nossa vida. E algumas vezes é bem, eu diria, passo a passo. A gente tem uma ideia inicial, vai adquirindo novos conhecimentos, novas informações no decorrer de um longo tempo, e quando a gente se dá conta, a nossa percepção daquela informação é totalmente oposta da inicial. Bom, vamos falar sobre o bom velhinho, o Papai Noel? Se me perguntar sobre um evento ou data comemorativa no ano que eu gosto mais, é o Natal. O clima natalino, troca de presente, comida boa, um ano se terminando, todas as decorações. Eu gosto bastante. Quando eu era pequeno, não vou lembrar muito sobre os meus sentimentos sobre o Papai Noel. Mas eu lembro que eu gostava da ideia, e eu lembro que, né, chegou um ponto em que eu realizei que o Papai Noel não existia. Bom, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho os 2 menores, então as 2 meninas são mais velhas, tenho os 2 meninos, um com 10, um com 8. A gente sempre tentou criar aquela magia do Natal, então, né, a gente falava do Papai Noel e dos presentes, e aqui na Inglaterra também tem o elfinho, né, que é uma coisa que acho que não é uma cultura que acontece no Brasil, eu não tinha ouvido até então, até eu vir pra cá. É um elfo que ele fica nos cantinhos da casa, um bonequinho, e ele fica observando as crianças para contar as coisas pro Papai Noel, se foi uma criança boa ou má. E tem algumas regrinhas, você não pode encostar no elfo, senão ele perde a mágica dele. Ele muda de lugar na casa sozinho de noite, então as crianças vão dormir, você tem que pegar o elfo e pôr ele numa outra posição, em algum outro lugar na casa. É tipo o Toy Story, né? Ele vai se movendo quando a criança não vê. E as crianças ficam fascinadas com essa historinha. Eu já conheci pessoas que não concordam com a ideia dessa mentirinha, né? Tipo, de criar essa ilusão pra criança. E não, tem que falar a real, né? Tipo, como as crianças vêm ao mundo, né? Não tem que mentir, né? Sobre Papai Noel, sobre Coelho da Páscoa. Não é a ideologia, assim, que eu sigo, mas, assim,
totalmente aberto a ouvir, é porque eu nunca parei para conversar com essa pessoa para saber, tipo, os argumentos, o que ela acha. Eu, né, particularmente, assim, sem analisar muito a situação, cara, eu acho que talvez seria um radicalismo. Eu acho interessante, né, a ideia da mágica, né, de criar essa experiência para criança, e assim a gente fez com os nossos filhos. Quando eu fui falar com o menino mais velho, quando ele tinha uns 8 anos, eu pensei, não, agora já chegou a hora de falar que não existe, né, até pra não ficar uma situação às vezes constrangedora na escola ou tal, né, eu pensei, não, agora acho que eu vou falar com ele. E quando eu falei que não tinha Papai Noel, você vai com todo aquele cuidado, tal, você dá uma abordagem, ele ficou em choque assim, né, tipo, ficou pasmo. Tipo, ele não fazia ideia de que não existe Papai Noel. Ele escrevia as cartinhas dele, Papai Noel, assim, sabe? Realmente dava pra ver que ele acreditava muito no Papai Noel. Então, assim, aquela magia dentro dele era intensa. Enquanto pro menino menor, eu ainda não falei, fez 8 anos, tá? A gente vai, né, tipo, comentar com ele sobre a inexistência do Papai Noel, mas assim, eu já percebo que, tipo, ele já sabe, ele já sacou, então assim, não vai ser um choque para ele. Vai ser só, né, terminar de confirmar a informação. Então, a gente vê assim com essa experiência que o choque, né, da realidade, a intenção desse choque está totalmente proporcional com a intensidade que a gente vive aquela realidade falsa, digamos. Então a ideia do Matrix, né, do filme Matrix, ele mostra aquele medo que a gente tem de romper um padrão de normalidade. Então a gente fica preso e acaba defendendo alguns conceitos que estão nos aprisionando. E um detalhe, o coleguinha do lado, ele não quer que a gente saia também. Às vezes a gente está trilhando um caminho de evolução, então a gente adquiriu novos conceitos, novas informações, estamos mudando nossa opinião, mas a pessoa ao lado ela não quer que a gente saia, porque ela não consegue nos acompanhar, então ela vai se sentir desconfortável com a nossa saída. Pegando aqui um exemplo do livro de Mormon, assim, Neff, ele estava trilhando um caminho de aprendizado junto com o pai dele, Lei, e os irmãos dele ficavam desconfortáveis por não estar acompanhando aquele mesmo raciocínio. Então isso causa o quê? Causa o desrespeito, ou às vezes, né, a perseguição. Algumas ideias atuais, já viu aquela galera que era contra a câmera digital, né? Tipo, não, porque a foto tem que ser impressa e tal, e não pode ter câmera digital. Ou contra a internet, ou contra o Uber, né? Contra o comércio online, ou mais atual ainda, bem recente, a inteligência artificial. Tipo, a pessoa fica com medo daquela evolução, ou às vezes não consegue acompanhar, e vai acabar se posicionando contra aquilo, ou às vezes fazer uma perseguição contra aquilo. As máquinas vão tomar os nossos empregos. Não, as máquinas elas vão trazer um grande benefício para a gente. Ao invés da pessoa ir lá plantar aquele milho com a mão e depois vai lá colher com a mão e depois vai ser produzido manualmente até chegar na minha mão por R$20 uma espiga, ela vai ser produzida muito mais eficazmente por uma máquina e chegar na minha mão por 50 centavos. E a questão, né, tipo, do emprego é uma questão de adaptação. Então, ao mesmo tempo que às vezes se perde algumas áreas, se abrem outras novas. Então, apareceu um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é negar aquela nova informação, empurrar para longe, em vez de fazer aquela análise sobre ela. Por quê? Porque ela, a primeiro momento, nos causou um desconforto. E todos os conceitos que a gente carrega dentro da gente, eles são suscetíveis a serem uma mentira ou uma ilusão. O Morfeu ali no filme, ele estava levantando um outro ponto ali pro Neo também, né? É que a gente deve entender que muitas pessoas não estão prontas para o acordar, né? Estamos falando sobre o filme agora, né? Eles estão tão inertes ali, tão dependentes daquele sistema que eles vão lutar para defender aquele sistema. É o nosso instinto primário. Como um outro exemplo do drogado. Ele está em busca daquela sensação de prazer, a droga está fazendo, né, muito bem, né, teoricamente, para ele. Por isso ele vai continuar consumindo a droga. E se você chegar e falar que é para ele parar, ele não vai querer.
se você forçar ele a parar, surte menos resultado do que a conscientização. E às vezes, né, alguns vão ter a consciência, sim, a droga não é boa, né, como a gente usou o exemplo lá nas falácias. Ele sabe, ele vai dizer para os outros, não usem, mas ele não consegue se libertar. Por isso aí a questão de recebermos ajuda, ou buscarmos essa ajuda, e também a questão do tempo, respeitar o tempo das pessoas. E outra coisa, todos vão dizer que o outro tá numa Matrix. A pessoa dificilmente, né, vai se considerar tá dentro de uma. Eu fui assistir um podcast, por exemplo, para absorver algumas novas informações sobre esse assunto da Matrix, a realidade. E quem estava apresentando era um maçom. Ele estava falando, porque, né, as pessoas que não são maçons, no caso, estão dentro de uma Matrix e tal. E assim, né, tipo, obviamente, ele está usando um conceito real, que é a existência dessa possibilidade das pessoas estarem dentro de uma Matrix, para aplicar dentro do conceito dele. Então, para ele, é óbvio, é claro que as pessoas que não são maçons estão dentro de uma Matrix, assim como o muçulmano considera todas as outras pessoas como estarem dentro de uma Matrix e ele não. E isso aí vai acontecer em todos os conceitos da nossa vida. A gente sempre, a priori, né, a primeiro momento, vai estar se considerando fora da Matrix. A nossa informação é a verdade. E a minha ideia aqui não é determinar nenhuma verdade, é jogar o conceito e sugerir, né? Deixa a mente aberta, absorve novas informações, considera as possibilidades de você estar errado. A gente nasce como um pendrive vazio, a gente vai adicionando informações nesse pendrive durante a nossa vida, é uma construção. E às vezes a gente precisa desconstruir, não necessariamente deletar aquelas informações, porque aquelas informações são importantes, porque né, a gente coletou aquelas informações, de repente chegou uma nova informação para mostrar que aquilo que a gente sabia era errado, mas a gente não vai deletar aquela informação, a gente só vai absorver novas que vão mudar a perspectiva que a gente visualiza aquele fator. E para algumas pessoas é sim muito difícil você mudar de ideia, você mostrar que você até então estava errado e que você vai ter que mudar o curso. Para algumas pessoas é mais fácil. E se a gente realizou, eu realizei que eu estou errado nesse ponto, mas eu não tenho aquela determinação em mudar o curso e admitir que eu estou errado, eu vou ficar preso e impedir a minha evolução. Como ali no filme do Matrix, ninguém chegou e deu a chave e a porta na mãozinha do Neo. Ele passou, né, vamos dizer, o trajeto do filme correndo atrás de uma chave para abrir uma porta. E informações nesse caminho para, né, descobrir como fazer isso. Toma tempo, requer seguir alguns passos, determinação e admitir erros nesse caminho. Sabe, uma pessoa... Eu já julguei, né, antigamente, as pessoas, né, tipo, essa pessoa cometeu um erro, nossa, essa pessoa tão importante, tão grande cometeu um erro, né, ou depois teve que admitir um erro, e assim, quando na verdade deveria tirar o chapéu para a atitude daquela pessoa de estar reconhecendo a sua humanidade. Sabe quem fez isso? Stephen Hawking. Ele, no início da carreira dele, levantou uma teoria de que tudo que entra num buraco negro se perde para sempre, total. Então essa era a teoria, ele levantou várias informações sobre isso e foi bem conceituado sobre essa ideia que ele estudou, foi aceita e tal. Mas anos posteriores, ele próprio teve que se corrigir. Então ele chegou e falou, não, a minha teoria estava errada, que a teoria que foi aceita, comprovada por ele e aceita, pela física, ele chegou e falou, não, eu estava errado, na verdade a matéria que é absorvida pelo buraco negro não se perde total para sempre. Os buracos negros emitem radiação, essa radiação é proveniente do que foi absorvido pelo buraco negro. Então ele teve que se corrigir. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso,
Assim, ó, recomendação super para vocês. Intelligence Trap, que eu acho que em português é a armadilha da inteligência. E o subtítulo é Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Basicamente, o livro defende o conceito de que algumas pessoas que têm um QI muito elevado, que têm uma informação muito elevada, né, um conhecimento grande, às vezes cometem erros por quê? Justo por pensarem, por reconhecerem que são detentores de muito conhecimento, rebaixam o conhecimento das outras pessoas, deixam esse distúrbio emocional tomar conta deles, o que impede eles de mudarem de ideia mesmo quando encontram novas evidências. Então essa subestimação, esses impulsos acabam impedindo eles de mudarem de ideia. Então o livro defende ali que tem que andar lado a lado inteligência cognitiva, que é do conhecimento, com a inteligência emocional, para ter uma mente mais aberta e aprender com os nossos erros. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do Stephen Hawking, tem um vídeo no canal Nostalgia no YouTube, bem completinho, onde é bem interessante também ver como a descoberta da doença dele fez ele se mexer, se desenvolver. Então ele produziu muito mais na vida dele após a descoberta da doença, que ele achou que ele ia ter só poucos anos de vida, e isso fez com que ele acordasse para a vida dele. No filme do Matrix também ele mostra aquelas duas pílulas famosas, né, a vermelha e a azul. Ela representa aquele nosso primeiro impulso. Uma informação nova está chegando e a gente vai ter aquele impulso de mandar para longe ou dar ouvidos. O filme O Show de Truman mostra essa mesma ideia, né? Só que representada de uma forma diferente. Uma grande diferença que eu vejo nesses dois filmes é que no Matrix alguém trouxe a oportunidade para o Neo, enquanto no Show de Truman ele foi entendendo, observando ao longo de um período que o que ele vivia ou que ele acreditava poderia não ser real. Então fica a dica aí de 2 filmes e um livro para vocês. E a sugestão, né, de observar pessoas trazendo novas informações pra gente, ou analisar ao nosso redor com a mente aberta indícios de que estamos tomando decisões erradas, sem aquele impulso de mandar para longe e evitar sair daquela nossa zona de conforto. Mas também não vão ficar paranoico, pessoal, tá? Tem gente que às vezes leva a vida muito a sério, é um jogo, né? Como a pessoa encara um jogo, às vezes não curte a brincadeira, ela quer ganhar. Então levar a vida com leveza, né? Levar a sério, mas com leveza. Porque desse desespero, dessa paranoia que surgem aquelas teorias da conspiração. A teoria da conspiração, ela é aquela especulação de que tudo foi tramado, tudo é uma manipulação. A gente tem aquela ideia predominante, né, e a teoria da conspiração é contra aquela ideia predominante. E a pessoa tenta coletar fatos, eventos históricos, informações para contribuir para a sua teoria. O estudo sobre essas teorias da conspiração ele começou mais forte assim, em 1960. E é uma área de estudo da psicologia, da sociologia, e ela se tornou mais evidente ali nos anos 60 com a morte do presidente Kennedy dos Estados Unidos. Aquele presidente que foi baleado enquanto andava de carro ali na rua. E naquela tentativa de dar explicações para aquele acontecimento, as pessoas começaram a criar muitas teorias, e isso acabou ficando muito popular e muito intenso. As explicações tentavam desvendar o que realmente aconteceu, somando vários fatores, coletando várias informações e juntando elas para determinar o que realmente aconteceu ali. E as pessoas tinham uma convicção assim exagerada sobre a conclusão delas. Bom, em 2013, Jesse Walker desenvolveu ali uma tipologia de 5 tipos de teorias. A do inimigo externo, os soviéticos, eles estão tramando alguma coisa contra nós. A do inimigo interno, tem um soviético entre a gente, infiltrado.
A do inimigo de cima, né? Então eu sou um cidadão da União Soviética. Ah, esse governo, ele está planejando acabar com a população. Ou do inimigo de baixo. Então eu sou o presidente da União Soviética e essa população, eles estão tentando tramar, me tirar do poder, eles estão fazendo uma combinação secreta de Gadianton. Ou do inimigo invisível, aquelas conspirações benevolentes. Tem um espírito, ou um fantasma, ou os extraterrestres planejando alguma coisa em segredo. Um outro estudioso caracterizou as teorias da conspiração em 3 tipos. As teorias de conspiração de evento, que é esse caso aí que eu citei do John Kennedy, o evento da morte dele e as teorias de quem matou ele. Teorias conspiratórias sistemáticas, que é aquela, o governo está planejando fazer alguma coisa, o sistema está manipulando para que nós façamos o que ele quer. E o terceiro tipo que ele chama de super teorias conspiratórias, que é aquela que está somada com um monte de evento, um monte de coisa, porque se você ligar isso naquilo, você vai ver que isso aqui faz sentido, e que somando tudo isso que eles estão todos juntos para fazer esse plano mirabolante acontecer. É uma união complexa ali de eventos, de informações, tentando juntar tudo e fazer algum sentido. Então acho que a gente já citou aí anteriormente alguns exemplos de teorias da conspiração. Algumas pessoas levam a sério mesmo. E assim, grandes esquemas de corrupção ou grandes crimes, eles são descobertos através de teorias. Então são levantadas algumas informações, alguns eventos, eles são conectados e aquele crime é desvendado, né? Ou aquele esquema de corrupção é pego e as pessoas são presas, são responsabilizadas. Mas o problema que a gente vê com as teorias de conspiração é que a maior parte dessas teorias são infundadas ou são incorretas. Uma pequena parte representa a realidade. Então, antes de chegarem na conclusão daquele crime ou na conclusão daquele esquema de corrupção, foram levantadas muitas teorias e dentre elas, né, uma chegou à informação final da realidade daqueles fatos. O problema é nós acharmos que a nossa teoria, né, da conspiração é a real. Defender isso a todo custo e se fechar para novas informações ou informações contrárias, vão contrário à solução que eu encontrei. Eu acho que anteriormente eu também citei sobre a epistemologia, que é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, estuda princípios críticos, hipóteses, resultados, finalidades. Esse conceito iniciou ali no começo dos anos 1800 e ele estuda as condições necessárias para a produção do conhecimento. Um movimento se iniciou ali nos anos 1600, que é o Iluminismo. E ele se deu basicamente porque a Igreja Católica ela detinha todo o monopólio do poder, então o poder político, o poder religioso, todo o poder sobre a população vinha, né, da Igreja Católica, e qualquer pessoa que, né, tentava mostrar alguma ideia diferente, algum novo conhecimento que surgiu, ele era barrado pela igreja, né, se não estava de acordo com o que a igreja queria. Então esse movimento ele surgiu ali com o intuito de gerar essas mudanças políticas, econômicas, sociais e possibilitar que as pessoas pudessem pensar de forma diferente e expor algumas informações, mesmo que tivessem em desacordo ali com as crenças da Igreja Católica. Um outro conceito que eu vou levantar aqui para vocês é o empirismo. Já ouviu falar? Ele surgiu ali nos anos 1400 e o empirismo é uma ideia que visa basicamente defender que o conhecimento ele só é construído na base da experiência. Ele vem daquela palavra do latim experientia. É justo, né, falar sobre... Você não pode adquirir um novo conhecimento se você não experimentar. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, isso aqui é de forma empírica.
que é um termo que você pode estar usando, que é para explicar algo que foi de forma experimental, foi fisicamente feito. Né? Eu falei ali na minha primeira temporada do podcast de forma empírica sobre a missão, porque eu experienciei a missão. Eu poderia falar de forma teórica, eu não experimentei, mas estou falando, né, as coisas baseado em estudos e informações que eu coletei. Um filósofo bem conhecido, um britânico, que defendia essa ideia é o John Locke. E essa afirmação rigorosa de que o conhecimento ele só vem da experiência, ele gera um problema de indução. É como se fosse, né, uma polarização. Está determinando que ninguém pode aprender um novo conhecimento, né, só por ter experienciado uma forma teórica. Eu só vou poder aprender que o fogo queima, né? Que eu não posso pôr a mão no fogo botando a mão no fogo. Eu não posso simplesmente aprender porque meus pais me ensinaram ou que eu li a respeito. Eu só posso aprender que as drogas fazem mal usando drogas. Quem defendia bastante essa ideia foi Buda. Ele falava sobre o autoconhecimento. Ele deveria ser adquirido de forma sensorial. Explora os nossos sentidos para obter um nível superior. Então essa ideia do empirismo de que eu só posso adquirir conhecimento, eu só sou apto a alguma coisa se eu experimentei ela, a gente já viu aqui em alguns episódios anteriores que não é, né, muito verdadeira. Como aquela pessoa, né, que fala, eu não posso defender os negros se eu não sou negro, eu não posso defender os pobres se eu não sou pobre, não posso defender as mulheres se eu não sou mulher. Ou, por exemplo, né, eu não posso, né, ser um cirurgião cardiovascular se eu nunca tive um problema cardíaco. Eu não experimentei aquilo por mim próprio. Essa ideia de inutilizar totalmente o conhecimento adquirido através, né, de leitura ou estudo, observações, uma forma radical de estar ali polarizando a forma aceitável de adquirir conhecimento. Sim, né, a experiência é uma coisa muito importante, contribui bastante, mas não é a única forma existente. Espero que esses podcasts aqui estejam assim, sendo produtivos para vocês. São alguns pontos que eu gostaria de levantar, né? Então eu já expliquei sobre a minha vida na igreja, sobre minhas experiências missionárias. Sei que tem pessoas aqui que não são membros da igreja, que fica um pouquinho difícil de entender alguns conceitos, mas a ideia, como eu já falei, né, dessa segunda temporada é desenvolvimento humano, nos aperfeiçoarmos como pessoa e contribuir para a sociedade onde a gente vive. Eu vou deixar aqui para início do próximo episódio um desafio. Vou deixar uma pergunta. Eu tenho aqui uma maleta com 10 milhões de dólares. Tá aqui, disponível. Eu posso te dar. Mas vai ter uma condição. Você pode pegar essa maleta com o dinheiro para você e pode gastar com o que você quiser, vai ser seu, mas com a condição de que uma pessoa vai morrer. É uma pessoa totalmente aleatória, você não conhece, não mora perto de você, você nunca viu. Só que essa pessoa ela vai morrer. Ou você pode negar esse dinheiro, então você não vai ter ele e essa pessoa vai viver. O que você faria? Vai ficar com o dinheiro? Ou vai preservar a vida daquele desconhecido? Você nem sabe se aquela pessoa vale a pena estar viva, né? Às vezes você quer julgar, tipo, a pessoa é um criminoso. Nunca se sabe. Será que vale a pena abrir mão de todo esse dinheiro? Não precisa responder ali nos comentários, porque eu acho assim, se você escolher o dinheiro, você não vai falar. Não vai se expor ao julgamento. E a gente vai estar no próximo episódio falando um pouquinho mais sobre, vai estar desenvolvendo essa ideia e essa proposta. Convido também você que escolhe assistir os episódios de acordo com os títulos que te agradam. Te convido a maratonar os nossos podcasts porque tem bastante informação interessante e valiosa. Vamos ficando por aqui e até a próxima!